E aí, esses são os melhores teclados do AliExpress hoje, abaixo de $50, e eu vou te explicar o porquê, analisando a sua construção, digitação, sonoridade e seu desempenho em jogos. E seguinte, eu vou deixar também dicas de teclados até R$100, até 200 e vou até mesmo dar dicas de teclados acima dos $50 e como pegar eles fora do remessa conforme. E detalhe, eu criei aqui também uma lista de recomendações, onde eu vou recomendar aqui os teclados por faixa de preço. Então tem aqui teclados até R$300, tem até 200, até 100. Logo mais eu vou explicar tudo que tem aqui nessa minha planilha de recomendação. Vou deixar aí o link também na descrição. Primeiro vamos analisar aqui os melhores teclados do AliExpress hoje. E bom, os melhores vão ter aqui esse layout 75%. Com esse knobzinho de volume, porque é basicamente o formato mais popular, que as pessoas buscam mais por ser compacto e ainda assim ter a maioria das teclas de funções. Começando pelo unboxing. O Ako e o Aula vão ser os únicos que vêm com essa capinha anti-poeira, que eu gosto bastante. Sem contar que o Ako vai ser o único que vai vir com keycaps extras, que são essas em tom de vinho aqui, que eu gosto também, para dar uma personalizada a mais no teclado. Então, pelo menos em termos de unboxing, o Ako vai ser com certeza o melhor unboxing que temos desses teclados aí. E agora em termos de construção, eu vou começar do melhor para o pior, e o que tem a melhor construção é com certeza o Aula F75, porque ele tem uma construção bem robusta, ele vai ter todo um acabamento no seu plástico que vai dar aquela sensação de ser um produto melhor finalizado mesmo, é uma textura bem suave e agradável, além de que o Aula é bem robusto também, ele pesa aí quase 1 kg, ele vai ser o mais pesado de toda essa lista aqui, e tudo isso não tendo nada de metal no teclado, ele tem a plate de policarbonato que vai ser bem flexível. Então em construção com certeza o Aula vai ser o melhor. Logo após o Aula vem aqui o VGN N75 Pro. Eu não testei as versões mais básicas dele, mas eu imagino que elas virão com o mesmo nível de construção. É uma construção de plástico simples, porém bem acabadinho. Não vejo nenhum tipo de rebarba, nem sinto aquele plástico cru. É um plástico com uma certa finalização aqui também. Além de que o teclado vai ser levemente robusto também. Ele não vai ser aquele teclado mais simples ou frágil não. Logo após vem o GMK67. O GMK67 tem até uma boa construção, considerando o valor dele, né? Ele tem uma certa finalização aqui no plástico, porém as cores dele vão ser cores um pouco mais lavadas na finalização dele, ou seja, o branco não vai ser aquele branco tão forte e o preto também não, mas apesar disso ainda assim é uma ótima construção, é um tecladinho que é muito bem construído também e sinceramente não dá para exigir tanta coisa assim de um teclado de plástico. Logo após vem aqui o Attack Shark K86. Ele é sem sombra de dúvidas o que tem o plástico assim mais fininho, é aquele plástico que você vê que é mais frágil, é aquele plásticozinho que se você quiser você consegue quebrar aqui bem facilmente, mas ainda assim ele vai ter uma finalização, não vai ser um plástico cru, então ele vai ter uma cor branca que é até bem bonita, é aquele branco bem branco mesmo, bem forte. E agora uma polêmica. O Ako era um teclado que custava lá seus 500 a 600 reais e muita gente, assim como eu, pegou esse teclado aqui na promoção, custando aí metade do que ele custava. E bom, para custar isso, ele sofreu sim alguns downgrades, que foram algumas pioras na sua construção, como por exemplo, o acabamento dele aqui, eu diria que está basicamente inexistente. Eu sinto aqui um plástico bem cru, eu não sinto que tem uma pintura ou uma finalização aqui. Talvez até tenha, mas é com certeza a mais simples de todos aqui. E em relação ao seu plástico, ele se tornou também aquele plástico um pouco mais oco, que não é tão bem preenchido assim, além de que a construção dele também vai estar assim um pouco mais frágil do que costumava ser, porque ele era um teclado mais bem preenchido, o plástico dele era realmente algo mais resistente, com um certo revestimento aí por cima. Mas ainda assim esse teclado vai ter diversos pontos positivos que vão sim tranquilamente justificar o preço dele, e eu já vou falar agora sobre quais são. Por exemplo, as suas keycaps, que são com certeza as melhores keycaps que eu já vi, vindo num teclado já montado. E essas keycaps aqui vão ser em PBT, e vão ser também double shot, e elas são com certeza as que me passam um aspecto de mais qualidade, justamente porque elas têm um certo relevo no seu acabamento, então elas vão tornar o toque muito agradável, além de que são keycaps também bem espessas, o que vai favorecer e muito para aquela sonoridade
prazerosa mesmo. Logo após vem o aula, que vai ter keycaps também em PBT, double shot. Vão ter aquele relevo também que deixa o toque mais agradável, vão ser bem espessas para produzir aquela sonoridade mais agradável também. Além de serem no perfil Cherry também, que é o meu perfil favorito, porque eu acho mais bonito, além de achar mais confortável também para digitar. Logo após vem o VGN N75, eu considero ele um pouco abaixo, porque as keycaps dele vão ser aqui as MDA, e claro, isso é totalmente preferência, mas com certeza o que a gente encontra aí é que as keycaps do perfil MDA e XDA são keycaps mais baratinhas, além de que eu diria que essas keycaps, apesar de serem muito boas, elas têm aquela cor mais lavada, eu diria que se fossem num tom mais escuro ficaria bem mais bonito aqui, mas claro que isso vai totalmente de gosto. Vão ser também keycaps em PBT, double shot, vão ter também aquele relevo um pouco agradável, apesar de que em comparação com os outros, abaixo desses teclados eu estou colocando também o Agize AK820 Pro. Eu não estou aqui com o Agize mais, mas toda a minha lista vocês podem considerar aqui que o Agize vai ficar abaixo do VGN N75 Pro. São teclados bem semelhantes, mas que o VGN ainda vai entregar ali um pouco mais de qualidade. O Attack Shark vai ser com certeza o mais simples em termos de keycaps e switches de todos eles. Ele vai ter keycaps que são mais lavadas, mais simples, vão ter essa legenda que a gente costuma ver em teclados mais com a pegada gamer. Além de que vão ser keycaps também no perfil OM, e elas são keycaps em PBT e double shot, mas sem sombra de dúvidas o double shot delas vai ser bem simples, não vai preencher toda a keycap, e elas têm bastante rebarbas. Além de que vão ser keycaps bem mais lisinhas. Os switches do Aqua e do Aula eu diria que entram no empate, enquanto o Aqua vai ter o switch da própria Aqua e você vai poder escolher entre o azul ou o amarelo. O Aula vai ter um switch da Leopold, vai ser o Reaper. Você até tem algumas outras opções para o Aula, mas normalmente são opções mais caras. E na minha opinião esses switches aqui ficam bem empatados em termos de qualidade. São switches ambos muito bem pré-lobados de fábrica, são bem macios, os dois aqui. A sonoridade deles também, ambos me agradam muito. Então na minha opinião vai ser com certeza um empate aqui. Logo após vem o VGN N75 Pro. Esse vai ter uma sonoridade mais aguda e estridente, que pessoalmente não me agrada tanto. Além de que ele vai ser até que macio, mas eu não sinto ele sendo tão macio quanto os outros, muito provavelmente porque ele não é tão bem pré-lubado de fábrica assim como os outros. E logo após o VGN vem aí o Agize AK820 Pro, tem que ser a versão Pro, porque as outras versões mais baratinhas virão com switch ainda mais simples, e eu considero a versão Pro do Agize bem semelhante a essa aqui em termos de switches, mas eu ainda considero esse aqui um pouco melhor, e com certeza o mais simples de todos vai ser aqui o Attack Shark. Ele vai ter switches aqui que não vão ser tão bem pré-lobados de fábrica, você sente aquela resistência um pouco a mais aqui nesse switch, sem contar que a sonoridade dele vai ser aquela mais estridente, você sente um pouco aquele sonzinho da mola do switch, o que acaba não me agradando tanto. Não é um switch ruim, tá? Bem longe disso, é só que os outros vão ser melhores. E bom, o GMK não vai entrar nessa disputa de switches e keycaps por razões óbvias, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é que dependendo das keycaps e switches que vocês escolherem, vão ser com certeza superiores a todos esses teclados que tem aqui. Mas claro, você vai ter que escolher bem, e bem provavelmente vai acabar saindo mais caro do que esses teclados já montados aqui. A vantagem disso é que com certeza o teclado vai sair mais com a sua cara, com keycaps que te agradem mais visualmente e switches que sejam mais do seu agrado também. Eu, por exemplo, coloco aqui no GMK os switches Gateron Milk Yellow, que são meus switches preferidos. E agora falando em termos de modos de fábrica, eu já abri todos esses teclados e o mais preenchido vai ser com certeza o Aula F75, porque eles quiseram deixar ele bem preenchido e colocaram uma camada bem grossa por toda a case aqui do teclado, por isso que ele vai ser com certeza o mais bem preenchido de todos, e isso vai ajudar bastante ele não ter aquela sonoridade de um teclado de plástico, né? Ele é o que mais se distancia daquela sonoridade. Então nessa categoria eu vou avaliar tanto os modos de fábrica quanto a sonoridade do teclado. Claro que o som vai ser com certeza preferencial, mas se eu tivesse que escolher, o som que mais me agrada aqui é o do Aula F75 ou do GMK 67, só que sem estar com essas keycaps aqui, porque as keycaps Pudding, apesar de terem aquele RGB bonito, elas não têm lá uma sonoridade muito agradável para mim. O Aqua também sofreu alguns downgrades nos seus modos de fábrica, ele não vem agora com aquela espuminha que vinha na case dele, resultando então naquela case um pouco mais oca.
mas apesar disso ele vai ter uma sonoridade para mim que ainda é muito boa, com certeza por conta dos seus switches e keycaps e a sua plate de policarbonato. Ele tem aquela sonoridade mais cheia e com um sonzinho mais profundo, que eu gosto bastante. E o VGN 75 vai ser a mesma coisa, ele é bem preenchido também de modos de fábrica, mas acredito que por conta das keycaps dele e os switches, que são um pouco mais simples, ele vai ter aquela sonoridade um pouco mais de plástico mesmo. Ainda assim é um som bem agradável, bem gostoso também. Como de praxe, logo após o VGN, para mim vem o Ajax AK820 Pro. E por último vem aqui o Attack Shark. É claro que ele vai ser com certeza o mais simples de todos em termos de sonoridade e modos de fábrica, considerando também a sua faixa de preço, né? Apesar disso, o som dele não é nada ruim, tá? Eu considero um som muito bom também, principalmente considerando aqui a faixa de preço do teclado. E por último, mas não menos importante, o que eu vou avaliar vai ser a digitação do teclado. Mas lembrando que ao avaliar isso, eu vou basear tudo isso na minha preferência, que é de uma digitação mais flexível e mais amortecida. Então a melhor digitação para mim vai ser com certeza do Aula F75. Ele é de todos o que tem a digitação mais flexível. Muito disso se dá também por conta da PCB dele ser flex cut, então ela vai ser aquela PCB que afunda a cada tecla que você digita e vai proporcionar aquela digitação mais confortável. Em seguida, para mim, vem o GMK 67 ou 87. Quando eu falar aqui do GMK, galera, eu vou estar falando também do GMK 87. Ambos têm uma construção bem parecida. Eu ainda considero o GMK 87 superior, mas assim, não é por muito. E a digitação do GMK 67 com certeza vai depender e muito do switch e keycap que você colocar, mas como eu prefiro aquela digitação mais soft, eu diria que a do GMK 67 é a que me agrada mais. Logo após o GMK vem com certeza o Aqua. O Aqua ele não vai ter aquela PCB Flex Cut, mas eu diria que o gasket dele aqui está muito bem implementado, porque ele tem aquela digitação que vai ser bem flexível, muito agradável também. Logo após esses vem com certeza aqui o VGN N75, ele tem uma excelente digitação, é só que para mim ela é um pouco menos flexível do que eu gostaria. O amortecimento do gasket mount dele não está tão forte, tão presente aqui, mas ainda assim a digitação bem agradável e bem gostosinha também. E após ele vem aqui o Attack Shark, que apesar de ser também gasket mount e ter aí o switch pelo lado de fábrica, ele vai ser com certeza de todos o que tem a digitação aqui mais simples. E bom, essa foi toda a análise e é claro que no final vocês esperam que eu vá dizer qual é o melhor acima de todos e na minha opinião o melhor vai ser com certeza o Aula F75, a combinação que ele traz de uma construção muito bem feita, switches muito bem pré-lubrificados de fábrica, keycaps também muito boas, PBT Double Shot no perfil Cherry, que é um perfil excelente. Ele vai ter também 3 modos de conexão, além de tudo ele vai ser muito agradável visualmente também, pelo menos na minha preferência, e combinando a sua construção, sua sonoridade, a sua digitação e, é claro, a sua estética também, esse teclado vai entregar o melhor de todos os mundos aqui em meio a esses teclados. Ele é, sem sombra de dúvidas, a minha principal recomendação de teclado abaixo de $50, mas lembrando, se a estética do Aula não te agradar e você preferir ir no Aqua ou no VGN, pode ir tranquilamente, todos os teclados que estão listados aqui são bons teclados, todos são ótimos, é só que com certeza deve haver um melhor entre eles e sem sombra de dúvidas o Aula está sendo o melhor em tudo aqui. Uma vantagem que eu gostaria de listar aqui também para o GMK 67 é que você vai poder montar ele do jeito que você quer, keycaps pudding, keycaps pretas, brancas, coloridas, eu mesmo já montei ele de diversas formas, acho que eu tenho 5 vídeos aí do GMK montando ele, então ele com certeza tem essa vantagem, então ele juntamente com a Aula vão ser as minhas principais recomendações. Claro que montando o GMK você acaba pagando um pouco mais, mas se você assim como eu gosta muito que o teclado tenha a sua cara, eu diria que ele vale muito a pena também. E lembrando novamente que quando eu falo do GMK 67 eu estou falando também do GMK 87, GMK 81. Um detalhe que eu gostaria de falar também, o melhor software vai ser com certeza aqui do VGN N75, que é um software excelente, é muito bem feitinho, ele tem um software bem fluido, muito bem feito, não vai ser aquele software mais simples também, e que bem provavelmente
provavelmente vai estar disponível aí na web também logo mais. Após ele, eu diria que o software da ACO está na frente, mas com certeza de todos eles, o que vai ter o melhor software vai ser o GMK, mas não é o 67, eu tô falando do 87 e do 81, pois eles vão ter o VIA, e como prometido eu vou deixar também algumas indicações de teclados na faixa de preço aí dos 100 e 200 reais, até 400 eu coloquei aqui o GMK. Claro que eles não vão exatamente custar 400, eles podem ficar mais barato dependendo dos switches e keycaps que vocês escolherem, até 50 dólares as opções podem variar muito, então eu coloquei aqui os dois melhores custo-benefício, que vão ser aqui o Aula 75 e o Aula 87, que são basicamente teclados iguais, só vai mudar basicamente o layout. E aqui do lado eu vou colocar uma breve descrição, mas para o futuro eu pretendo colocar mais algumas informações aqui, talvez sobre switches, keycaps, mas no momento eu vou colocar só algumas breves descrições. Aqui na descrição do ACO eu coloquei que ele é uma boa opção, mas tem pontos negativos. No VGN eu coloquei que ele é uma boa opção também, mas tem o switch simples. E eu vou colocar aqui também o preço normal desses teclados, fora de promoção, como por exemplo o Aula. Ele atualmente vai sair aí uns 600 reais com os impostos, mas o preço dele em promoção vai sair aí cerca de 300. É uma grande diferença, então eu vou colocar aqui o preço promocional deles também. Ah, e detalhe, essa tabela aqui eu copiei ou me inspirei completamente no Mind the Headphone, tá? A lista dele tem esse layout aqui que eu gostei bastante. Minhas principais recomendações aqui de teclados até 100 reais e até os 200. E aqui numa categoria diferente eu deixei aqui os teclados magnéticos. Eu considero teclados muito diferentes desses convencionais, porque são teclados que não vão ter um foco em digitação ou sonoridade, são teclados que têm esse foco aí no desempenho em jogos mesmo, então na minha opinião eles são bem diferentes dos outros teclados. E aqui eu vou colocar também teclados que são acima dos 500 reais e que para pegar eles a gente vai ter que pegar sem o remessa conforme, né, para não ter que pagar ali aqueles impostos de 92%. Vou colocar aqui o link para todos eles e logo mais está saindo a review de alguns deles aqui também. E essa aba aqui é com certeza a aba mais difícil para mim, porque eu quero colocar somente uma opção de teclado por layout e por preço. Então um teclado até 50 dólares e 75% que eu recomendo, eu vou colocar aqui o Aula F75, pois ele é a minha principal recomendação. Essa aqui vai ser uma aba mais abrangente, que vão ter todos os teclados que eu recomendo, mas detalhe, eu vou deixar aqui na descrição também qual é a melhor opção até essa faixa de preço, então se por algum motivo você não gosta da melhor opção, você pode ir nas outras, lembrando que todas as outras opções terão mais pontos negativos do que os melhores, mas se você talvez gostar da estética do VGN, por exemplo, então talvez ele te agrade bem mais aqui do que o Aula F75, que é um teclado normalmente branco, né? É geralmente a opção disponível dele. Além disso, eu vou deixar aqui também algumas opções de teclado 100%, vou dividir aqui também os teclados magnéticos e a BNT2 também. A BNT2 vai ser um pouco mais difícil conseguir no AliExpress, mas tem algumas opções também, mas boa parte dessas opções vai estar aqui na Terabyte ou na Kabum. E eu montei aqui também uma lista de recomendação de mouses. Por enquanto eu vou deixar aqui eles divididos por tamanho e formato. Não vou falar muito da pegada, porque eu sinto que a pegada é algo muito pessoal, mas talvez eu coloque mais para o futuro também. E aqui em mouse é um pouco mais complicado, porque tem muito mouse de excelente qualidade nesse preço aqui de 300 reais, então eu vou dividir desse jeito. Eu vou colocar o melhor custo-benefício 1, o melhor custo-benefício 2, o melhor custo-benefício 3, porque eles vão ter ali uma qualidade muito semelhante, mas eu garanto a vocês que todos os mouses que estão aqui nessa faixa de preço são excelentes. Você deve sem sombra de dúvidas escolher o mouse pelo formato dele, que vai estar detalhado aqui na planilha, e se atentem também à descrição. Eu coloquei aqui o Kissona e o Attack Shark na minha recomendação até os 100 reais, mas eu coloquei aqui também na descrição que eles podem apresentar falha. Pode não ser o seu caso. Outro detalhe também é que esses mouses que estão aqui, eu só recomendo eles até essa faixa de preço. Passando disso, na minha opinião, já não vale tanto a pena, pois vai ter mouses melhores. Lembrando que, apesar de eu avaliar a qualidade do produto, muita coisa pode ser subjetiva a gosto, como por exemplo, a sonoridade e a digitação do teclado. E bom, no vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e
Até a próxima!